Prepare-se para conhecer criaturas marinhas extintas que dariam medo em qualquer um. Elas habitavam os oceanos há milhões de anos. Ao longo da história do nosso planeta, os oceanos foram o lar de uma variedade impressionante de vida, desde pequenos organismos até gigantescos predadores. Mas algumas das criaturas marinhas mais fascinantes e aterrorizantes já não nadam mais em nossos mares, tendo desaparecido há eras. Imagine encontrar um tubarão maior que um ônibus escolar ou um peixe blindado com uma mordida capaz de esmagar ossos como se fossem biscoitos. Essas criaturas eram verdadeiros monstros. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas do passado para encontrar esses monstros marinhos extintos e entender como eles viviam. Nosso primeiro encontro nos leva de volta a cerca de 23 milhões de anos, a uma época em que os oceanos eram governados por um predador supremo, o Megalodon, um gigante dos mares. Imagine um tubarão, mas não um tubarão qualquer. Pense em algo muito maior e mais aterrorizante. Estamos falando de uma criatura colossal, que podia atingir até 18 metros de comprimento, o tamanho de um vagão de trem. Uma verdadeira máquina de caça. Seus dentes, afiados como navalhas e grandes como a mão de um homem adulto, eram projetados para dilacerar carne e esmagar ossos com facilidade, sem piedade. O Megalodon era um caçador implacável, no topo da cadeia alimentar, dominando seu habitat. Ossos de baleias com marcas de mordidas enormes e dentes fossilizados do Megalodon são testemunhos silenciosos da força brutal desse predador, que não tinha igual. Acredita-se que o Megalodon se alimentava de baleias, golfinhos, focas e outras criaturas marinhas grandes, dominando a cadeia alimentar. Por milhões de anos, o Megalodon governou os oceanos, até que, por razões ainda não totalmente compreendidas, desapareceu dos registros fósseis há cerca de 3,6 milhões de anos, deixando um mistério. Sua extinção marcou o fim de uma era, mas a lenda do Megalodon, o rei indiscutível dos mares, vive até hoje, fascinando cientistas e entusiastas. Nossa próxima parada nos leva ainda mais para trás no tempo, cerca de 400 milhões de anos atrás, a um período conhecido como Devoniano, uma era de grandes mudanças e diversificação na vida marinha. Aqui encontramos outra criatura marinha assustadora, o Dunkleosteus, um dos predadores mais formidáveis de seu tempo. Ao contrário do Megalodon, o Dunkleosteus não era um tubarão, mas sim um peixe placodermo, um grupo de peixes primitivos que possuíam armaduras ósseas cobrindo a cabeça e o tórax, oferecendo uma proteção robusta. O Dunkleosteus podia crescer até 10 metros de comprimento e sua armadura, composta por placas ósseas grossas e resistentes, o protegia de predadores e de ataques de seus próprios congêneres, tornando-o quase invulnerável. Mas a característica mais assustadora do Dunkleosteus era, sem dúvida, sua mandíbula, uma verdadeira arma de destruição. Em vez de dentes, ele possuía placas ósseas afiadas como navalhas, que se encaixavam perfeitamente, formando uma lâmina mortal, capaz de cortar carne e ossos com facilidade. Sua mordida era incrivelmente poderosa, capaz de gerar uma pressão de até 5.000 quilos por centímetro quadrado, uma das mordidas mais fortes já registradas no reino animal, superando até mesmo a de muitos predadores modernos. O Dunkleosteus era um predador de topo em seu ecossistema, alimentando-se de outros peixes, incluindo outros placodermos.
e dominando os mares com sua força e ferocidade. Suas placas ósseas, no entanto, sobreviveram ao teste do tempo, fornecendo aos cientistas uma janela fascinante para o mundo dos oceanos pré-históricos, revelando segredos de um passado distante.